Plantão Médico Bandeirantes de hoje? Plantão Médico Bandeirantes. 10h10, na ponta da linha já aqui conosco, em áudio e vídeo, o doutor André Fontana, cirurgião dentista, para falar sobre o Dia Mundial da Saúde Bucal. Como vai, doutor? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Bom dia, Danilo, prazer é todo meu, falar no maior microfone do Brasil, na Rádio Bandeirantes. Eu que fui radialista, né? Comecei lá na Rádio Transmissora de Serra Negra, 1430, passei pela Rádio Cacique de Ribeirão Preto, Rádio USP de Ribeirão, cheguei a fazer até Libertadores da América aí na parte de esportes. Então, falar na Rádio Bandeirantes, no microfone de Leporassi, José Paulo, Zaidan, Joelmir Betting, enfim, para mim, Fiore Gigliotti, é um prazer. E falar de odontologia, de saúde bucal, muito importante. Obrigado pelo convite, estou à disposição dos seus ouvintes. É agora em Serra Negra que montaram lá uma réplica da Fontana de Trevi, fazendo o maior sucesso. Exato. Não é unanimidade aí não, mas está fazendo um sucesso aí, né, doutor? Vai ser inaugurado esse mês, inclusive acho que com a presença dos representantes italianos, dos deputados italianos da América do Sul, o governador parece que vai estar lá, está muito bonita, no centro da cidade. Eu sou nascido em Serra Negra, né, sou filho da terra, morei em Ribeirão Preto um tempo, hoje estou em Santo André, que é a terra que me acolheu. Eu sou andreense de coração, né, mas estou aqui, meu consultório está aqui em Santo André, minha vida profissional está aqui. Doutor, eu passei antes disso por Taubaté, né? Eu fui tenente do Exército lá por 8 anos, logo que eu me formei. Então são 3 cidades aí, Ribeirão, Taubaté e Santo André, que fazem parte da minha vida profissional. Eu conheço bem Serra Negra, uma cidade muito, muito gostosa. Ô doutor, pra gente não fugir muito aqui do nosso tema, que já tem ouvinte mandando mensagem, hein? Porque a saúde bucal mesmo exige, né, cuidados, é importante a gente falar sobre esse tema. O Dia Mundial da Saúde Bucal, ele foi criado justamente para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados odontológicos para o bem-estar geral, né? A gente sabe que a saúde bucal tem implicações e consequências no indivíduo como um todo, não é? E aquela máxima de que a saúde começa pela boca, ela continua valendo, doutor? Continua valendo, Danilo, continua valendo, começa pela boca porque ela é a porta de entrada, né? Eu aqui no consultório sempre falo para os pacientes da importância de você estar sempre visitando o seu dentista. Então ter um dentista de referência é importante, né? Seja ele quem for, o mais velho, o mais novo, mas ter um dentista de referência é importante. Fazer exames periódicos, radiográficos, fazer exames periódicos aqui no consultório. Eu sempre faço exame preventivo de câncer bucal, isso é importantíssimo. É um exame rápido, é um exame que o dentista tem obrigação de fazer nos seus pacientes. E é um exame visual, né, ao toque, a gente vê se tem alguma ferida, alguma propensão ao câncer bucal, isso é importantíssimo. Então começa assim pela boca, não só de estética, que hoje está muito em voga, né, mas a saúde da gengiva, saúde dos dentes, saúde para a pessoa poder comer melhor, porque se ela come bem, ela tem uma boa digestão, então ela vai ter menos problemas gástricos, e aí começa realmente pela boca a saúde. Doutor, todo alimento que ingerimos, ele acaba deixando ao menos um pouco de resíduo ali na boca, não é? Existe algum alimento que a gente pode classificar como vilão ou mocinho? Isso é, algum tem mais propensão ali ao surgimento e aparecimento de cáries, por exemplo? Ou algum que seja uma espécie de aliado no cuidado da saúde bucal? Existe essa classificação aí ou não? Todo alimento, o doce sempre é o vilão maior da cárie, né? Porque a cárie nada mais é que uma corrosão do esmalte causada por uma bactéria. A bactéria consome açúcar, molécula de açúcar. Então, da fruta, do pão, do próprio doce, do refrigerante. E o resíduo dessa alimentação da bactéria é um ácido, que fica na superfície do dente, fica aqui no esmalte do dente, na parte branquinha do dente. Então, quando nós somos crianças, esse resíduo da alimentação da bactéria, que é um ácido, vai corroer o esmalte, causando a cárie. Só que no adulto, Danilo, o problema é no adulto, que o adulto tem menos cáries, porque as bactérias são diferentes. E as bactérias ficam num lugar diferente, ela fica próximo da gengiva. Né? Ela fica próximo da gengiva, entre o dente e a gengiva e o osso. E ali, né, a placa bacteriana, que é composta de bactérias, resíduos alimentares, células mortas que descamam da boca, essa placa bacteriana vai começar com o mesmo ácido inflamar a gengiva,
causando a gengivite, que é uma inflamação de gengiva, e depois pode passar para o osso, né, causando uma inflamação do osso, e aí que vai dar uma doença chamada periodontite, que leva a perda dental, perda óssea, e ela até pode causar um problema maior, que é a endocardite bacteriana, né, que é uma doença sistêmica que pode levar a óbito. Nós tivemos até alguns casos já descritos na imprensa disso daí. E o tártaro, né, o tártaro o que é? É a placa bacteriana endurecida pelo cálcio. Então, falando de alimentos, nós devemos sempre escovar os dentes e passar fio dental. Isso é essencial. Fio dental e escova são os dois grandes aliados. Coma o que você quiser. Se você escovar bem e passar fio dental, tá tudo bem. Olha, já tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, mensagens de áudio que chegam aqui pelo nosso WhatsApp, o 11 99904 8756. Gabriel Betting, hoje na coordenação aqui de estúdio, tá separando aqui as mensagens. A gente vai colocar na sequência aqui para o doutor André Fontana. Mas eu queria perguntar o seguinte, doutor, no consultório, pela experiência que você tem aí, quais são os problemas mais comuns aí que aparecem quando a gente fala de saúde bucal? Antes, na sua resposta, você falou de uma série deles, mas quais são os mais... Eu trabalho mais com implantes, né? Então eu tenho uma população mais adulta no meu consultório. Eu fui professor de odontopediatria há muito tempo na Universidade de Taubaté e fui professor de pós-graduação de implante por muitos anos. Então hoje o meu consultório é mais adulto. Então o que aparece muito no adulto? A periodontite. Essa doença degenerativa que causa perda óssea e vai levar à perda de dentes. E ela é problemática, Danilo, porque ela não dói, ela é silenciosa. Então é uma doença que a pessoa não percebe, ela vai perceber quando o dente está mole ou quando começa a sangrar e a pessoa não dá muito, sangramento é normal quando eu passo fio dental. Não existe sangramento normal na odontologia. O fio dental tem que ser passado, a escovação tem que ser feita sem sangramento. Se tem sangramento, é sinal de doença. Então, sinal de alerta para a gente correr. E aí você pode levar a perda dental, e aí você tem que reparar essa perda, porque você vai perder força mastigatória. Então, aí você tem que reparar ou colocando um implante, ou colocando uma outra prótese, enfim, para que você tenha uma boa mastigação. Então, eu classifico na população adulta a periodontite como uma doença mais grave e de maior incidência. De cada 10 pacientes no consultório que chegam para mim, 8 têm periodontite. Em graus diferentes, mas tem. Mas você comentou que é da população adulta, pelo que você tem experiência aí no consultório. Mas quando a gente fala de população adulta, o que é exatamente, doutor? Porque acima de 18 anos. Mas já com 18 anos aparece esse problema? Aparece, Danilo. Eu tenho pacientes com 27 anos que estão perdendo todos os dentes. Tem uma moça que chegou no consultório semana passada, ela tem 22 anos, ela vai perder pelo menos 7 ou 8 dentes por periodontite. Não tem como recuperar. Mas só retomando então as causas disso, doutor, só para a gente detalhar então, porque não é uma coisa que aparece na melhor idade, né, vamos dizer assim. Então tá aparecendo... Pode aparecer em qualquer idade. E as causas então, doutor, só para a gente detalhar? A causa é a higiene inadequada. A causa maior é a higiene inadequada. Né? A gente fala, quanto tempo você demora para escovar o dente? Eu faço essa pergunta e o paciente me responde, 40 segundos, doutor, 1 minuto e meio. Uma boa escovação leva 10 minutos, com escovação e fio dental. Então, mas eu posso usar aquele bochecho, aquele outro, qual creme dental é melhor? Se você escovar uma escova macia, pequena, extra macia e fio dental, com água da torneira, tá valendo. Por que serve o creme dental? Para dar um sabor agradável, para trazer um pouco de flúor para a boca, principalmente na população jovem, criança. E existem alguns cremes dentais que são terapêuticos, né? Para sensibilidade, para tudo mais. Mas se você escovar bem, com escova, fio dental e água, ou qualquer do creme dental da sua preferência, você vai conseguir limpar a placa bacteriana, tirar essa placa bacteriana e não deixar resíduos, que é a placa bacteriana que causa tanto cárie como doença periodontal. O adulto tem menos cáries porque as bactérias causadoras da cárie estão mais presentes na criança, no jovem, né? Elas são diferentes das bactérias causadoras da periodontite. Olha, tem muitos ouvintes aqui, a Aldélia Vido está na escuta, o Osmar Santos, bom dia, doutor. Danilo, muito importante conscientizar a população sobre a saúde bucal. O Iseu,
ele diz aqui que ele chega a escovar até 10 minutos. A Miriam Santos tem um relato aqui, diz que ela tenho sempre muito tártaro, diz aqui a ouvinte. O Edson: oi Danilo, aqui no Japão eu vou ao dentista de 4 em 4 meses para a limpeza dos dentes. Qual o tempo necessário? Gostaria de saber a opinião do doutor. Então aí, doutor, quanto tempo a gente tem que fazer a visitinha? Vamos responder para o Edson lá do Japão. Um prazer ter alguém lá do outro lado do mundo ouvindo a gente, né? 4 meses é um tempo ideal, né? Se você tem alguma doença mais grave, por exemplo, tem uma periodontite recorrente ou tem muito tártaro, né? Você tem que ir em menos tempo, mas se você for de 2 a 3 vezes por ano, pelo menos, fazer as prevenções, tá ótimo, né? Por que você tem mais tártaro, né? O cigarro contribui para que você tenha mais tártaro. Então, o cigarro, ele é um inimigo da boca. Ele é um precursor do câncer bucal também. O calor, né, do cigarro pode gerar câncer bucal. Então, a gente fala isso muito. O paciente que tem muito tártaro e fuma, é pior o tártaro dele, é mais difícil para limpar, né? Então, o cigarro é um vilão, né? Sempre é um vilão. Os médicos falam isso na parte de pulmonar e outras coisas, na odontologia também ele é um vilão. Então, o Edson, que está indo ao dentista a cada 4 meses, ele está perfeito. E o seu dentista que vai parametrizar, que vai dizer para você, olha, você precisa vir a cada 3 meses, a cada 6. Eu tenho pacientes que precisam vir a cada 3 meses, ou outros podem vir a cada 6 meses, mas é importante ter um dentista de referência, uma pessoa que você possa ir, confiar nele e orientar. Ele vai trazer um bom plano para você, de você acompanhar a sua saúde bucal. Olha só, doutor, uma polêmica aqui, hein? Você, quando comentou aqui o tempo adequado, né, para a escovação dos dentes era de 10 minutos, o Fernando Cavalcante mandou mensagem falando 10 minutos? Ninguém faz isso. Mas se não faz, deveria então, não é, doutor? Deveria. Os meus pacientes, quando passam a ser meus pacientes, passam a fazer. Porque eu sou chato, Danilo, eu pego no pé deles e digo assim, a minha função é ser chato. A minha função, né, o meu juramento enquanto profissional de saúde é zelar pela sua saúde. Eu sempre digo para os meus pacientes que eu não cuido de dentes, eu cuido de pessoas. E para cuidar de pessoas tem que me importar com elas, então tem que ser chato, tem que pegar no pé. É simples. Quanto tempo você demora para escovar o cabelo? Uma moça, uma senhora, uma menina que escova o cabelo e penteia, quanto tempo demora? 10, 15 minutos, 12? Para fazer uma maquiagem, para retirar uma maquiagem? Por que a escovação de dente tem que ser em 40 segundos? Não dá tempo, Danilo. Nós temos 28 dentes. Quem tem os terceiros molares, que é o famoso dente ciso, são 32. Você imagina, em 40 segundos, não dá 1 segundo por dente quase. Fora escovar a língua, que é importante também, né? Então, precisa sim investir, não é gastar, é investir 10 minutos na sua escovação pela manhã, 10 minutos na sua escovação na hora do almoço, e um pouco mais até na escovação noturna, quando você está em casa, mais tranquilo, né? Para poder fazer a higiene perfeita e correta. E ter um dentista que pegue no pé. A gente brinca, né? A gente que é um pouco mais velho, eu tenho 31, estou indo para o 32º ano de odontologia, eu pego bastante no pé dos meus pacientes e digo para eles sempre, né? Eu sou o chato. Se você não quer um chato, troca de dentista, porque eu vou pegar no seu pé para poder... a minha função é essa, né? Zelar pela saúde dos meus pacientes, clientes. Ô doutor, nem tudo que a gente lê na internet é verdade, por isso que eu sempre abro aqui esse espaço para especialistas, pessoas que entendem do assunto, para nos ajudar aqui a esclarecer todas as dúvidas. Eu li que você, após fazer uma refeição, por exemplo, você precisa esperar um tempo para escovar os dentes. Isso procede ou não? Procede sim, Danilo, porque quando você faz alimentação, a boca fica ácida, né? O meio bucal fica ácido para ajudar a digerir o alimento. Então, se você escovar imediatamente, você pode levar uma erosão do seu esmalte. Mas, então, o ideal é que você espere 5, 7, 8 minutos. Não dá, faz um bochecho com água primeiro, dá um tempinho e escove. Não vai ficar sem escovar, jamais, né? Passe o fio dental enquanto você não está escovando, né? Dá aquele tempinho, mas é verdade sim, a boca fica ácida e pode levar a uma pequena abrasão do esmalte, mas se você pesar, não vou escovar por causa disso, ou vou escovar, escove, sempre. Os enxaguantes, aqueles enxaguantes bucais, eles servem de alguma coisa ou é só uma indústria mesmo? Eles servem e alguns deles são remédios, né? São medicamentos que nós temos que prescrever, só que você não pode permanecer com o mesmo enxaguante muito tempo, porque cada um tem um princípio ativo
e atua sobre um certo nicho de bactérias, né? Então, se você ficar tomando, e ele é um medicamento, por muito tempo, você pode selecionar cepas de bactérias resistentes àquele medicamento. Então, eu sempre digo para o meu paciente, quer usar? Pode usar, mas usa por 2 meses, deixa a flora bacteriana se atualizar, se equilibrar novamente. Pergunta para mim qual é o outro que você pode usar. Não é só a marca que muda, porque às vezes você muda a marca, mas o princípio ativo é o mesmo. E tem alguns que tem, por exemplo, a clorexidina, que é usada no tratamento da periodontite. Então, esses bochechos, esses enxaguantes específicos que contêm clorexidina, esses têm que ser usados por um tempo restrito, né? Às vezes 21 dias, 28, por conta do grau de clorexidina, que é um antibiótico que vai atuar na superfície, ali nas gengivas e nos dentes. Laureano Arantes Neto aqui conosco, pura prestação de serviço com plantão médico, a Edilene Soares, melhor programa dos sábados, o Reinaldo Dias, estou aqui na escuta em Praia Grande, ouvindo pelo rádio, o Luiz Matarazzo, repercutindo aqui as nossas pautas também, a Rubinha, quem mais? A Ana Maria Moraes de Santos, a Jorge Camargo. Acho que é minha paciente, hein? A Rubinha acho que é minha paciente da Zona Norte, ela faz uma geleia sensacional, você pode estar pensando aí, é a Rubinha das geleias. Que bacana, o Agamenon Silva, o Milton Goya, muita gente aqui participando aqui conosco, troca aqui com o nosso ouvinte, né? E por isso que é legal a gente fazer programa ao vivo, porque os ouvintes vão nos ajudando, né? A fazer aqui junto o programa. O Marcos Shimoto, de São José do Rio Preto, Marcos Shimoto. Danilo, mas escovando 10 minutos não poderia acarretar numa perda do esmalte dos dentes ou causando outro problema? E aí, doutor? Não, Marcos, prazer falar com você aí de São José do Rio Preto, uma cidade muito linda, muito quente, né? E não causa não, Marcos. Você escovando com uma escova extra macia sempre. Escova média e escova dura, fuja dela. Né? Ela serve para limpar azulejo, piso, né? Dente não. Então escova, quando você for comprar uma escova, Danilo, eu sempre falo, né? Escova tem que ser cabeça pequena, né? A parte ativa pequena, o menor possível. Cerdas retas limpam tanto ou mais que cerdas diferentes e procure sempre uma escova extra macia, né? E o seu dentista vai orientá-lo da maneira correta como escovar, não vai desgastar o seu dente. E quem põe muita força na escovação, isso é muito comum também, viu, Danilo? A pessoa põe muita força na escovação. E não é a força que limpa, é o jeito, né? Não é você passando a vassoura no piso rápido, com força que vai limpar o piso, é passando do jeito correto. Então, escova pequena cabe em todos os cantinhos da boca. Escova extra macia vai limpar como uma vassoura de pelo num piso de madeira de lei. Ela não vai riscar, ela não vai desgastar, mas ela vai limpar. Então, escova pequena, parte ativa pequena, extra macia e da maneira correta, né? Isso não vai desgastar os seus dentes, não vai causar erosão. E se você pôr muita força, a primeira dica é trocar de mão. Você é destro, use a mão esquerda para começar a escovar. Você é canhoto, use a mão direita para começar a escovar. E você vai perder um pouco da força que você põe excessiva e vai melhorar a sua limpeza, a sua higiene bucal tranquilamente. Selma Banzan, grande doutor Fontana, meu dentista, quando vou para o Brasil não deixo de ir no seu consultório. Lauro Correia aqui conosco. Tá na Itália. Tá na Itália? Que bacana. A Selma Banzan, Fabiano Pimentel também mandou mensagem. O Gilson. Selma é uma paciente da Itália que vem 2 vezes por ano ao Brasil e vem fazer sua revisão aqui com a gente. Muito, muito legal. Obrigado pela audiência, Selma. Videira também aqui conosco, né, responsável aí pelos festivais lá da CEAGESP, inclusive tem um festival novo lá no centro lá de gastronomia da CEAGESP. Quem mais mandou mensagem para cá? O Fabiano Pimentel diz, tem uma pergunta aqui, eu já vou repassar aqui a sua pergunta, viu, Fabiano? Josimar Cavanha também mandou mensagem. Agora, doutor, muita gente... paciente também. Também paciente, olha só, todo mundo sintonizado aqui na Bandeirantes. Ô, doutor, é o seguinte, muita gente fala também sobre o mau hálito, né? O mau hálito está atrelado aos cuidados aí com a higiene, né? Ao não cuidado, está ligado aí com a própria genética do indivíduo, às vezes ele tem propensão a ter aí um mau hálito, com os alimentos que ele ingere, isso tudo junto, o que causa o mau hálito, hein? O mau hálito, ele é uma doença que, né, uma condição do paciente que ela é bem difícil de tratar às vezes, que às vezes ela vem do estômago, né, às vezes ela vem de um refluxo, vem de um problema gástrico,
Mas quem tem periodontite, por exemplo, tem um mau hálito que você percebe a 3 metros de distância, né? É um cheiro fétido, é um cheiro realmente ruim, causado por degradação de tecidos bucais. Então, você está degradando o tecido bucal, e na degradação, na decomposição, isso causa um mau hálito. Então, quem tem muito tardo, quem tem infecções, pode ter, né, pode ter mau hálito. Ele está ligado a isso, não exatamente ao que ele come, lógico, a pessoa que come alho o tempo todo, o dia inteiro, ele vai ter um cheiro de alho na boca, mas um mau hálito causado que você tem pela falta de higiene ou higiene inadequada, porque todos os pacientes falam para a gente, doutor, eu escovo o dente, eu tenho certeza que vocês escovam. Eu passo fio dental menos, a proporção de pessoas que passam fio dental é menor, né, e é importantíssimo. Sem o fio dental nós não conseguimos fazer uma higiene adequada. Mas eu falo para as pessoas, vocês têm que escovar da maneira correta. Então, lógico que todo mundo escova seu dente, mas tem que fazer a escovação da maneira correta. E o seu dentista, né, todo dentista, ele lá no primeiro ano de faculdade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é ensinar o paciente a escovar o dente, né? Então, lá na minha querida FORP USP Ribeirão Preto, a gente aprendeu lá no primeiro ano a ensinar o nosso paciente a escovar o dente e a nos ensinarem também, né? Como é então, doutor? Eu sei que às vezes aqui pelo rádio, né, é difícil, é claro que estamos também em vídeo no YouTube, mas com toda a sua expertise aí, como que seria a maneira correta, a forma correta aí de fazer a escovação dos dentes, hein? O ideal, eu vou usar vou usar um modelo aqui para mostrar, né? Eu vou pedir rapidamente para a minha secretária aqui pegar uma escova e eu vou demonstrar para você. O ideal, né, na parte superior, né, aqui é um modelo que é um modelo de implante, na verdade, mas serve para a gente demonstrar isso, né? Então, na parte superior da boca, nós vamos sempre, se é em cima, é de cima para baixo. E se for na parte inferior, pega qualquer uma. Se for na parte inferior, é de baixo para cima, é isso? Aqui, se for inferior, é de baixo para cima. Eu só vou mostrar aqui. Vou pegar uma escova qualquer aqui, uma escova do consultório, vou abrir uma escova nova aqui e vou demonstrar para você, ó, já minha auxiliar, Giovana, prontamente. Então aqui, ó, Danilo, se é na parte inferior, a escova vai entrar voltada para baixo na boca, então imaginamos que a boca do paciente está aqui, a escova vai entrar virada para baixo, próximo da gengiva e fazendo um movimento de varredura, movimento, né, de varrer. E não um movimento antero-posterior. Esse movimento vai causar desgaste, vai causar problemas e não vai limpar. Então, da gengiva para o dente, se for a parte inferior. E se for a parte superior, vou pegar um modelo superior aqui, nós vamos fazer de cima para baixo. Em cada grupo de dentes, né? Então, a escova, você vai ver que ela pega aqui, por exemplo, 2 dentes, né? O tamanho da escova. Então, de cada grupo de dentes, a gente pede para que faça de 7 a 10 repetições. Essa é uma escova ideal, não vou mostrar a marca aqui, que não é o caso, mas é uma escova, tá vendo, de cerdas retas. Ela não tem cerdas muito viradas para lado nenhum, cabeça bem pequena, ó. Vou comparar aqui com o meu dedo, ela é menor que o meu polegar, ó, a cabeça da escova. Extra macia, você encontra essa informação, vou pedir também um creme dental aí, para a gente mostrar um creme dental, e é extra macia e cabeça pequena. Essa é uma escova ideal, e o tamanho e a quantidade de creme dental na escova também é importante, porque a gente está acostumado, né, Danilo, com as propagandas, os comerciais mais antigos, inclusive, né, que falavam de creme dental, e tinha um famosíssimo que mostrava uma quantidade de creme dental bem grande. Deixa eu pegar aqui um creme dental, eu vou te demonstrar. É pouco creme dental, não há necessidade de ser muito creme dental. Então, eu vou abrir um creme dental aqui e vou mostrar para você a quantidade de creme dental que a gente precisa usar. Olha aqui, ó. Dentro da escova, dentro da escova, tá? E pouquinho, tamanho de uma ervilha. É a quantidade ideal de creme dental, não precisa mais que isso, tá bom? Eu não vou nem fazer o errado aqui para as pessoas não ficarem com a imagem do errado. O certo é esse, o creme dental dentro da escova e no tamanho de uma ervilha é suficiente para limpar.
Para quem não está acompanhando aqui a gente por imagens no YouTube, né, o doutor André Fontana está com uma escova aqui, colocou só um pouco de pasta de dente no meio, dentro das cerdas, um pouco mesmo, só uma passada, um tamanho ali de uma ervilha, que é o suficiente para fazer a higiene bucal, né? O nosso Daniel Mesquita, que está aqui no Switch, já deu um grito aqui falando que ele põe bastantão, viu? É um tubo por dia ali, viu, doutor? A gente tinha uma propaganda antiga que fazia, né? Você lembra dessa, né, Danilo? Fazia, e ela tinha até uma pontinha assim, né? Era bonito, né? Mas não caía na pia 80% do creme dental, né? Mas olha, tem pessoas que molham a escova antes ou depois. Isso aí muda alguma coisa aí ou não, doutor? Não. Desculpa, Danilo, pode repetir a pergunta? Não, que tem pessoas que têm o hábito de molhar a escova, né? Antes de escovar os dentes. Não, pode molhar, não tem problema. Isso aí não interfere em nada, né? E a sequência, importante falar, né? Pessoas me perguntam, doutor, eu passo fio dental antes ou passo depois? Que você passa antes ou depois, Danilo, fio dental quando você vai fazer higiene? Antes. Antes ou depois de escovar? Antes. Tô certo ou errado? Tanto faz, desde que você passe. Muito bom. Na minha boca, passo antes também, mas importante é passar. Olha só, o Álvaro Teodoro, Cidade de Santos, está aqui conosco, a Rosânia Portugal está amando a entrevista, o João Celeste, o Sérgio Manuel Paes, o Agnaldo Rodrigues de Souza, troca aqui com o nosso ouvinte, né? E por isso que é legal a gente fazer programa ao vivo, porque os ouvintes vão nos ajudando, né, a fazer aqui junto o programa. O Marcos Shimoto, de São José do Rio Preto, Marcos Shimoto. Danilo, mas escovando 10 minutos não poderia acarretar numa perda do esmalte dos dentes ou causando outro problema? E aí, doutor? Não, Marcos, prazer falar com você aí de São José do Rio Preto, uma cidade muito linda, muito quente, né? E não causa não, Marcos. Você escovando com uma escova extra macia sempre. Escova média e escova dura, fuja dela, né? Ela serve para limpar azulejo, piso, né? Dente não. Então escova, quando você for comprar uma escova, Danilo, eu sempre falo, né? Escova tem que ser cabeça pequena, né? A parte ativa pequena, o menor possível. Cerdas retas limpam tanto ou mais que cerdas diferentes. E procure sempre uma escova extra macia, né? E o seu dentista vai orientá-lo da maneira correta como escovar, não vai desgastar o seu dente. E quem põe muita força na escovação, isso é muito comum também, viu, Danilo? A pessoa põe muita força na escovação. E não é a força que limpa, é o jeito, né? Não é você passando a vassoura no piso rápido, com força que vai limpar o piso, é passando do jeito correto. Então, escova pequena cabe em todos os cantinhos da boca. Escova extra macia vai limpar como uma vassoura de pelo num piso de madeira de lei. Ela não vai riscar, ela não vai desgastar, mas ela vai limpar. Então, escova pequena, parte ativa pequena, extra macia e da maneira correta, né? Isso não vai desgastar os seus dentes, não vai causar erosão. E se você pôr muita força, a primeira dica é trocar de mão. Você é destro, use a mão esquerda para começar a escovar. Você é canhoto, use a mão direita para começar a escovar. E você vai perder um pouco da força que você põe excessiva e vai melhorar a sua limpeza, a sua higiene bucal tranquilamente. Selma Banzan, grande doutor Fontana, meu dentista. Quando vou para o Brasil, não deixo de ir no seu consultório. Lauro Correia aqui conosco. Tá na Itália. Tá na Itália? Que bacana. A Selma Banzan, Fabiano Pimentel também mandou mensagem. O Gilson. Selma é uma paciente da Itália que vem 2 vezes por ano ao Brasil e vem fazer sua revisão aqui com a gente. Muito, muito legal. Obrigado pela audiência, Selma. Videira também aqui conosco, né, responsável aí pelos festivais lá da CEAGESP, inclusive tem um festival novo lá. Ótimo, no centro lá de gastronomia da CEAGESP. Quem mais mandou mensagem para cá? O Fabiano Pimentel diz, tem uma pergunta aqui, eu já vou repassar aqui a sua pergunta, viu, Fabiano? Josimar Cavanha também mandou mensagem. Agora, doutor, muita gente... paciente também. Também paciente, olha só, todo mundo sintonizado aqui na Bandeirantes. O doutor, é o seguinte, muita gente fala também sobre o mau hálito, né? O mau hálito está atrelado aos cuidados aí com a higiene, né? Ao não cuidado, está ligado aí com a própria genética do indivíduo, às vezes ele tem propensão a ter aí um mau hálito, com os alimentos que ele ingere, isso tudo junto, o que causa o mau hálito, hein? O mau hálito, ele é uma doença que, né, uma condição do paciente que ela é bem difícil de tratar às vezes, que às vezes ela vem do estômago, né?
Às vezes ela vem de um refluxo, vem de um problema gástrico, mas quem tem periodontite, por exemplo, tem um mau hálito que você percebe a 3 metros de distância, né? É um cheiro fétido, é um cheiro realmente ruim, causado por degradação de tecidos bucais. Então, você está degradando o tecido bucal, e na degradação, na decomposição, isso causa um mau hálito. Então, quem tem muito tardo, quem tem infecções, pode ter, né, pode ter mau hálito. Ele está ligado a isso, não exatamente ao que ele come, lógico, a pessoa que come alho o tempo todo, o dia inteiro, ele vai ter um cheiro de alho na boca, mas um mau hálito causado que você tem pela falta de higiene ou higiene inadequada, porque todos os pacientes falam para a gente, doutor, eu escovo o dente, e eu tenho certeza que vocês escovam. Eu passo fio dental menos, a proporção de pessoas que passam fio dental é menor, né, e é importantíssimo. Sem o fio dental nós não conseguimos fazer uma higiene adequada. Mas eu falo para as pessoas, vocês têm que escovar da maneira correta. Então, lógico que todo mundo escova seu dente, mas tem que fazer a escovação da maneira correta. E o seu dentista, né, todo dentista, ele lá no primeiro ano de faculdade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é ensinar o paciente a escovar o dente, né? Então, lá na minha querida FORP USP Ribeirão Preto, a gente aprendeu lá no primeiro ano a ensinar o nosso paciente a escovar o dente e a nos ensinarem também, né? Como é então, doutor? Eu sei que às vezes aqui pelo rádio, né, é difícil, é claro que estamos também em vídeo no YouTube, mas com toda a sua expertise aí, como que seria a maneira correta, a forma correta aí de fazer a escovação dos dentes, hein? O ideal, eu vou usar vou usar um modelo aqui para mostrar, né? Eu vou pedir rapidamente para a minha secretária aqui pegar uma escova e eu vou demonstrar para você. O ideal, né, na parte superior, né, aqui é um modelo que é um modelo de implante, na verdade, mas serve para a gente demonstrar isso, né? Então, na parte superior da boca, nós vamos sempre, se é em cima, é de cima para baixo. E se for na parte inferior, pega qualquer uma. Se for na parte inferior, é de baixo para cima, é isso? Aqui, se for inferior, é de baixo para cima. Eu só vou mostrar aqui. Vou pegar uma escova qualquer aqui, uma escova do consultório, vou abrir uma escova nova aqui e vou demonstrar para você, ó, já minha auxiliar, Giovana, prontamente. Então aqui, ó, Danilo, se é na parte inferior, a escova vai entrar voltada para baixo na boca, então imaginamos que a boca do paciente está aqui, a escova vai entrar virada para baixo, próximo da gengiva e fazendo um movimento de varredura, movimento, né, de varrer. E não um movimento antero-posterior. Esse movimento vai causar desgaste, vai causar problemas e não vai limpar. Então, da gengiva para o dente, se for a parte inferior. E se for a parte superior, vou pegar um modelo superior aqui, nós vamos fazer de cima para baixo. Em cada grupo de dentes, né? Então, a escova, você vai ver que ela pega aqui, por exemplo, 2 dentes, né? O tamanho da escova. Então, de cada grupo de dentes, a gente pede para que faça de 7 a 10 repetições. Essa é uma escova ideal, não vou mostrar a marca aqui, que não é o caso, mas é uma escova, tá vendo, de cerdas retas. Ela não tem cerdas muito viradas para lado nenhum, cabeça bem pequena, ó. Vou comparar aqui com o meu dedo, ela é menor que o meu polegar, ó, a cabeça da escova. Extra macia, você encontra essa informação, vou pedir também um creme dental aí, para a gente mostrar um creme dental, e é extra macia e cabeça pequena. Essa é uma escova ideal, e o tamanho e a quantidade de creme dental na escova também é importante, porque a gente está acostumado, né, Danilo, com as propagandas e os comerciais mais antigos, inclusive, né, que falavam de creme dental e tinha um famosíssimo que mostrava uma quantidade de creme dental bem grande. Deixa eu pegar aqui um creme dental, vou te demonstrar. É pouco creme dental, não há necessidade de ser muito creme dental. Então, vou abrir um creme dental aqui e vou mostrar para você a quantidade de creme dental que a gente precisa usar. Olha aqui, ó. Dentro da escova, dentro da escova, tá? E pouquinho, tamanho de uma ervilha. É a quantidade ideal de creme dental, não precisa mais que isso, tá bom? Eu não vou nem fazer o errado aqui para as pessoas não ficarem com a imagem do errado. O certo é esse, o creme dental dentro da escova e no tamanho de uma ervilha é suficiente para limpar.
Para quem não está acompanhando aqui a gente por imagens no YouTube, né, o doutor André Fontana está com uma escova aqui, colocou só um pouco de pasta de dente no meio, dentro das cerdas, um pouco mesmo, só uma passada, um tamanho ali de uma ervilha, que é o suficiente para fazer a higiene bucal, né? O nosso Daniel Mesquita, que está aqui no Switch, já deu um grito aqui falando que ele põe bastantão, viu? É um tubo por dia ali, viu, doutor? A gente tinha uma propaganda antiga que fazia, né? Você lembra dessa, né, Danilo? Fazia, e ela tinha até uma pontinha assim, né? Era bonito, né? Mas não caía na pia 80% do creme dental, né? Mas olha, tem pessoas que molham a escova antes ou depois. Isso aí muda alguma coisa aí ou não, doutor? Não. Desculpa, Danilo, pode repetir a pergunta? Não, que tem pessoas que têm o hábito de molhar a escova, né? Antes de escovar os dentes. Não, pode molhar, não tem problema. Isso aí não interfere em nada, né? E a sequência, importante falar, né? Pessoas me perguntam, doutor, eu passo fio dental antes ou passo depois? Que você passa antes ou depois, Danilo, fio dental quando você vai fazer higiene? Antes. Antes ou depois de escovar? Antes. Tô certo ou errado? Tanto faz, desde que você passe. Muito na minha boca, passo antes também, mas o importante é passar. Olha só, o Álvaro Teodoro, Cidade de Santos, está aqui conosco, a Rosânia Portugal está amando a entrevista, o João Celeste, o Sérgio Manuel Paes, o Agnaldo Rodrigues de Souza, quem mais aqui? O Vigandir Júnior, será que é isso o nome? Vigan aqui de Santo André. Vigan Júnior, quem mais aqui? O João da Silva, Walter Ivan Gonçalves, o Hélio Aldevino, perdi aqui uma mensagem, o Lauro Correia. Agora, vamos começar a atender aqui os Correia lá de Serra Negra. Serra Negra também. Médico e jornalista também, mora em São José dos Campos, mas é conterrâneo lá em Serra Negra. Começar a atender aqui o ouvinte Bandeirantes, que tem muitas mesagens de áudio. Vamos colocar a primeira aqui. Bom dia, Luiz Fernando de Santos. Gostaria de saber qual que é o ideal, se é fio dental, fita dental, e usa de dia, de noite, quantas vezes por dia? Obrigado. Ótima pergunta, excelente pergunta. Fita ou fio, aquilo que você se adaptar melhor. Tem gente que não gosta do fio, que ele é muito fininho, tem gente que gosta da fita, que é mais larga, tanto faz, os dois vão limpar, né? E se você passar todas as vezes que você escovar é o ideal. Eu não consigo, doutor. Então passe pelo menos na noite, né? Aquela que você vai ficar mais tempo, né? Se você deixar resíduos, e aí é prejudicial. Então, se tiver que escolher, passa à noite. Mas se puder, passe durante todas as vezes que você for fazer higiene. Fita ou fio, tanto faz. Na ausência deles, tem ali eu brinco, né? A gente trabalhando no Exército, o Exército, às vezes a gente, na época, lá em 92, né, Danilo, faz tempo já, a gente usava até, às vezes, uma linha ali, que às vezes não tinha um fio dental, mas passe o fio dental. Não use palito de alimento, né? Esse palito de alimento, ele não tem a mesma função para limpar, ele pode prejudicar, ele pode levar a outros problemas, machucar e tudo mais. Então, use fio ou fita. O João da Silva pergunta aqui no nosso chat do YouTube quantos meses ou qual é a frequência para trocar a escova de dente? Perfeita, ótima pergunta também. A escova de dente, as indústrias dizem em 3 meses, né? Que elas duram até 3 meses. Os meus pacientes estão acostumados a ouvir de mim trocar ela mensalmente. Por quê? Até por uma questão de você, na cabeça, guardar melhor, né? Tudo na nossa vida é mensal, né, Danilo? É salário, é boleto, o calendário. O que na sua vida é trimestral? Pouca coisa, né? O que na sua vida é de 2 em 2 meses, né? Então, eu oriento que se troque mensalmente, mas pode trocar a cada 2 meses. Não deixa passar muito não, porque a cerda vai ficando muito mole, muito macia, e aí ela não vai limpar mesmo. E a escova, né? E é importante que se guarde a escova, protetor de escova, depois da gente usar a escova, é importante que a gente guarde a escova num lugar adequado. Então, a escova, depois de usada, né, aqui ela está indo com a pasta, a gente vai lavar a escova na água corrente, lava, seca batendo na mão, não precisa secar na toalha, no pano, seca batendo na mão, e em seguida, um protetor de escovas, né? É primordial que você tenha um protetor de escovas, né? Mesmo a escova que vai ficar lá pendurada no meu armarinho do banheiro, sim, protege, né? Protege de inseto, protege de outras coisas, protege de outras infecções. O banheiro é um lugar que tem muita sujeira, né? Então, a escova sempre em pé,
para que ela escorra toda a água e ela não junte fungos na escova, e protegida sempre. E aquela escova que vai no necessaire, né, mais protegida ainda, né, sempre. Vamos ver se a gente consegue aqui atender aqui os nossos ouvintes, porque realmente são muitas as mensagens. O Antônio Lino, de Itaquera, ele pergunta aqui o que fazer para evitar o tártaro. Por mais que escove, não tem como evitar. Não tem como evitar mesmo, doutor? É difícil, Danilo. O tártaro, ele pode ser recorrente. Eu, como cirurgião dentista, tenho tártaro. Você fala, poxa, mas então você não escova bem o seu dente? Eu escovo, mas eu tenho um pouquinho de tártaro, e as regiões que mais têm incidência de tártaro é anterior inferior e superior posterior. Por quê? Nós temos duas grandes glândulas aqui, que são as parótidas, né, que são as glândulas que inflamam quando você tem cachumba, né, aquela doença muito comum na criança, e tem uma grande glândula embaixo da língua que joga saliva nessas regiões, além das outras pequenas glândulas salivares. Na saída do ducto da glândula tem mais cálcio na saliva, então junta mais tártaro, forma mais tártaro, desculpa, porque o tártaro, como eu disse, ele é a placa bacteriana que a gente deixou acumular, somada com o cálcio. Há pacientes que têm tártaro, como, por exemplo, eu estou relatando que eu tenho um pouco de tártaro e eu tiro a cada 3 ou 4 meses da minha boca, não como uma colega vai lá e faz o trabalho para mim, né, a minha dentista, a doutora Andréia vai lá e faz essa gentileza, porque fica um pouco de tártaro. Então, o seu dentista vai poder parametrizar para você de quanto em quanto tempo. É como você... vou dar fazer uma analogia bem simples, que eu acho que é legal a pessoa entender. Você tem um carro e a cada 10 mil quilômetros você precisa ir lá, né, na loja de pneus. Eu levo lá na loja do meu amigo Fábio e falo, Fábio, preciso fazer o alinhamento, o balanceamento lá em Diadema, eu estou em Santo André, mas a loja do Fábio é lá. Vou lá fazer o alinhamento, o balanceamento dos pneus. Para quê? Para não desgastar muito, né, ou para desgastar corretamente. Então, é inevitável. Você pode ter um pouco de tártaro, há pessoas que têm mais ou menos, mas ter tártaro não é tanto problema. O problema é você ter a doença, que é a periodontite, que é a inflamação da gengiva, mais a inflamação do osso, com perda de tecido. Então, às vezes ter um pouco de tártaro é comum, o dentista vai limpar e vai fazer a manutenção para você. Agora, quando você tem doença, tem que fazer raspagem, e essa raspagem é sob anestesia e durante o tratamento sob medicação antibiótica, porque você está com infecção. Então, 14 dias de antibiótico a gente prescreve, né, mais o enxaguante, e aí faz o trabalho de raspagem e alisamento das raízes. Loreta Bellini, do bairro de Santana, conosco aqui, a Fátima Aquino do Nascimento também, e tem mais mensagens. Olha só essa aqui, doutora Maria Lúcia Travaglione, no nosso chat no YouTube, disse que a dentista dela orientou o uso de bochecho com água oxigenada 10 volumes. Isso é perigoso? Isso é usual? Existia alguma tendência, eu não vou entrar exatamente na prescrição da colega, porque eu não conheço o caso da paciente, né? Mas eu não oriento meus pacientes a fazer bochecho com água oxigenada 10 volumes, não. Às vezes tem uma lesão, alguma coisa, mas eu não conheço o caso dela, então não seria correto eu falar exatamente do caso sem ver, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes. Às vezes um paciente liga aqui, doutor, o que eu tenho na boca aqui? Eu tenho uma coisa para fazer, o senhor tem condição de me dizer como é que vai fazer? Quanto custa? Sem a gente examinar, né, Danilo, é difícil. Então, especificamente, né, talvez ela tenha algum problema específico, alguma doença específica, alguma interação, que a colega indicou o uso do bochecho com água oxigenada por algum período, né? Mas eu não posso, de maneira alguma, dizer sim ou que não nesse caso específico. Você me desculpa, mas aí fica mais restrito a colega mesmo que prescreveu. Olha só, tem 2 ouvintes aqui, o Miro, de Taubaté, e cidade e o Genildo Santos, no nosso chat do YouTube, um pelo WhatsApp e o outro pelo YouTube. Eles falam sobre a escovação ali das filhas, né? Doutor, minha filha não quer escovar os dentes. E aí já o relato do Miro de Taubaté é que a filha de 9 anos tem manchinhas brancas nos dentes. Tem tratamento para isso? Então falar um pouco aí das crianças também, não é, doutor? Eu fui odontopediatra na minha primeira formação, né? A minha primeira especialização foi de odontopediatria, né? Dei aula em Taubaté, na Universidade de Taubaté, na Unital, de odontopediatria. Manchas brancas podem significar princípio de cárie, Danilo. Então é um sinal de alerta.
Se é uma mancha branca opaca, ela pode ser início de cárie, né? O dentista vai saber dizer isso exatamente. Qual o grau de tratamento? Às vezes a gente consegue controlar com flúor, com aplicações de flúor, às vezes existe um outro tratamento chamado, tem outros tratamentos exatamente para isso, mas a querer ou não querer, né, eu sou um pouco chato com isso, e quando eu era pediatra, odontopediatra, eu batia muito em cima disso, e as mães, no primeiro momento, falavam, poxa, a senhora é muito duro, mas no segundo momento, a gente é italiano, né, Danilo, você também é descendente italiano como eu, a gente às vezes vai falar, vocês são muito brutos, né, mas a gente é muito direto, então criança não tem que escolher, querer ou não querer, criança tem que escovar o dente, tem que passar fio dental, né? O dentista sabe como orientar, a posição para a criança escovar sempre o pai por trás da criança, né? É difícil explicar aqui sem uma criança, mas depois a gente pode, uma outra oportunidade, no dia do dentista, em outubro, né? A gente pode voltar a trabalhar. Vamos, com certeza. Alguns temas, 25 de outubro é o dia do dentista aqui no Brasil. Então a gente tem é onde a gente comemora mais o colega brasileiro, né? Mas manchas brancas, importante, sinal de alerta. Leve ao dentista, leve ao odontopediatra ou ao seu cirurgião dentista, que ele vai saber identificar se é cárie ou se é só uma mancha, porque pode ser só uma mancha. Se tiver corrosão, é cárie. Se for só uma mancha, aí são outros tratamentos, né? Tem estética ou não estética. Hoje a estética está muito em voga na odontologia, né? E temos que tomar cuidado. Eu gosto da estética, a estética faz parte, né? Eu costumo comparar a estética comigo, né? Eu falo para os pacientes, olhem para mim, né? Eu sou careca desde os 20 e poucos anos aí, 30 anos, e acho ok, para mim tá tudo certo, minha esposa Cristiane, ok, tá tudo certo. Tem pessoas, tem amigos que fazem implante, né, eu conheço gente que usa peruca, então a estética é muito pessoal, né, eu quero trabalhar meus dentes para ficar mais branco, cuidado com esse mais branco, cuidado com o que você vai fazer, né, tá muito em voga hoje alguns tratamentos que deixam muito branco, um branco não natural. Então, isso é bem complicado, a gente tem que tomar cuidado. E o cirurgião dentista, um cirurgião dentista consciente, vai saber te orientar e te apresentar tratamentos específicos para o seu caso. A Maria Neliane Dias aqui conosco, Gerson Pedro Felício de Mogi Mirim, a Rosânia Portugal, do bairro da Vila Guilherme, a Denise Corrochano tem várias perguntas, várias dúvidas aqui para o doutor André Fontana. Uma delas é o seguinte: pode-se conseguir não perder o dente para não ter que fazer implante dentário só com a escovação correta e a ida frequente ao dentista? A gente consegue evitar então, doutor? Pode. A minha mãe tem 84 anos, está lá em Serra Negra, dona Dalva. Ela precisou fazer implante porque ela fraturou um dente. Mas os outros dentes dela são naturais. Ela tem 84 anos. Então é possível, e eu tenho pacientes com essa idade, perto dessa idade, que não tem perda de dente. O dente envelhece, como nós envelhecemos, os tecidos da boca envelhecem, mas é possível você manter sua dentição até a idade, melhor idade, né, até o 70, 80, até 90 anos, sem perder. É possível, sim. Olha, mais 3 perguntinhas aqui pra gente encerrar, a gente tá com o tempo apertado. Muita gente tem medo de dentista, né? Não, exatamente, tem um ouvinte que falou justamente sobre isso. O Wilson Mantovani falou sobre o medo do dentista, o pânico que ele tem ao sentar na cadeira ali do dentista. Mas a pergunta aqui é da Mari Nascimento. A Mari Nascimento faz essa pergunta e a Márcia Neves também. A da Márcia é: diabéticos podem fazer implantes? E a da Mari Nascimento é se a diabetes causa o amolecimento dos dentes, se isso é verdade. Vamos lá, vamos responder pela segunda primeiro. A diabetes não causa amolecimento dos dentes. O amolecimento, ou o dente ficar bambo, né, o dente ficar solto na boca, ele é causado pela periodontite, que eu já falei lá atrás, né? O diabetes é uma situação sistêmica que o paciente tem e que agrava a situação se for um diabético não controlado, né? Ele pode agravar os problemas que ele tem de saúde bucal também. E o diabético, sim, ele pode realizar tratamento odontológico qualquer, inclusive tratamento de implantes. Eu tenho muitos pacientes que fazem implante, realizam tratamento de implantes, né, instalam implantes, voltam a ter dentes fixos na boca, sendo diabéticos. Só que eles têm que estar controlados. Então, eu aqui, quando vou fazer recebo um paciente para fazer uma cirurgia de implante, né, a gente pede exames de imagem, radiografias, tomografias e exames de sangue. Então, eu vou pedir um hemograma, um coagulograma,
um exame de glicemia e um exame de hemoglobina glicada ou glicolizada, que me mostra se o paciente tem diabetes ou tendência a diabetes. Se ele estiver diabético e estiver controlado, perfeito, podemos operar. Ele não sabe que ele tem, e às vezes ele vai descobrir aqui no consultório, muito comum. Aí nós encaminhamos para o endocrinologista, o médico vai tratar, vai estabilizar aquele paciente, e aí sim, nós vamos realizar os implantes sem nenhum problema. O diabetes, então, ele não é um impedimento para você realizar tratamento dentário qualquer, inclusive implantes, desde que ele esteja controlado. E o medo, Danilo, só pegando o gancho, se eu posso responder também. Claro, por favor. O medo, né, você tem várias formas de trabalhar. Eu uso um método muito legal, não por ser odontopediatra, mas eu uso acupuntura. Eu sou acupunturista também, né, e aí a acupuntura me ajuda muito nessa coisa do medo. Você fala assim, mas a pessoa tem medo, você vai pôr agulha nela que vai dar mais medo, né? A gente faz acupuntura com laser, né, sem agulhas, acupuntura com luz, né? Tem o mesmo efeito da acupuntura com agulha, e a gente trata ou com laser ou com magnetos, com superímãs, e às vezes muitas vezes eu opero o paciente sentado na cadeira com ímãs, com magnetos, fazendo acupuntura durante o procedimento cirúrgico. Após o procedimento cirúrgico ele vai para casa com acupuntura, e a acupuntura trata muito sim o medo, tanto do adulto como da criança. Olha, doutor, evidente que a gente não vai conseguir aqui detalhar todos os assuntos, ficou faltando falar sobre muitas coisas, sobre implantes dentários, são as perguntas aqui de vários dos nossos ouvintes, né? Sim. Questão da prótese, a questão das lentes também, que agora estão na moda, as lentes dentárias, falar sobre o clareamento também, mas a gente deixa para uma próxima para continuar falando sobre o assunto. Pode ser, doutor? Pode ser, eu só queria mostrar, às vezes as pessoas perguntam do implante, né? Qual é o tamanho do implante, né? Só é importante mostrar. É esse aqui, ó. Esse é um implante dentário real. Para mim ainda não apareceu aqui, vamos ver. Para quem está acompanhando aqui, em áudio e vídeo, vamos ver. O doutor vai mostrar aqui pra gente. Pequenininho, né, doutor? Ele tem 10 milímetros, 11 milímetros, 1 centímetro. Esse é o tamanho do implante real, né? Esse é um implante de verdade, de titânio, né? A parte de implante é bem interessante. Hoje ela devolve, né, não só a estética, mas devolve a função, devolve a vida de muitas pessoas, né, Danilo? Eu ouço aqui relatos de pessoas que passaram 30, 40 anos sem poder comer. Imagina você não poder comer uma maçã, comer um alimento que você gosta, porque você não tem dentes ou aquela dentadura antiga solta da boca, machuca. Então, né, implantes é uma grande solução, uma revolução que a odontologia conseguiu proporcionar saúde para os pacientes, né? Isso é sensacional. E as lentes de contato, ou os laminados de porcelana, popularmente chamados de lente de contato, é importante a gente conversar sobre isso. Clareamento, né? Só queria deixar claro para os pacientes, não existe restrição à dieta para quem faz clareamento. Eu não posso tomar vinho, não posso tomar café. Isso é balela, isso é mula sem cabeça, isso é folclore, né? Isso é Saci Pererê, aproveitando que eu morei em Taubaté, né, que é a cidade do folclore. Então, não existe a restrição, né? Você tem o clareamento dental, ele é feito de uma maneira supervisionada pelo profissional cirurgião dentista, né? E ele não tem restrição. Isso a ciência diz, não é o Fontana que está dizendo, não é o Dr. Fontana. Quem está dizendo isso é a ciência, né? Os grandes mestres da área de estética mostram e provam isso, mas isso é uma conversa que a gente vai ter na segunda oportunidade aí, dá pra gente discorrer mais aí. Não, maravilha, olha só seguir dr_Fontana_ é o perfil do Dr. André Fontana no Instagram, por lá tem mais dicas, curiosidades aí, e a gente marca numa próxima. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, pra gente falar sobre essa data importante, que é o Dia Mundial da Saúde Bucal, prestar serviço aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Danilo, pela atenção. Um abraço também para o Ronald Jimenez, que é um grande amigo aí da rádio. Está em férias, está na Bahia. Está na Bahia tirando férias, está em Porto Seguro, está lá curtindo. Então, assim, falar da importância da saúde bucal. A saúde começa pela boca, né? Prestem atenção na boca, na sua boca, na boca dos seus filhos, na boca dos seus sobrinhos, dos seus pais, dos que estão acamados, né? A gente esquece de quem está acamado lá e tem que fazer higienização. Então isso é muito importante. Eu fico à disposição da rádio, fico à disposição sua, né, Danilo, especificamente, dos ouvintes todos pelo Instagram, né, ou pelo 960782711, que é o nosso telefone aqui do consultório também.
A gente fica à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Te convido a vir tomar um café comigo aqui um dia e fico devendo uma visita ao vivo aí na rádio, né? Será um prazer estar aí na próxima vez. Convidado. Contigo. Doutor, tá bom? Na próxima a gente está aí. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Igobato é o nome... Igobato é o nome do mascote do meu time, do Palmeiras, né? Do Palmeiras. É verdade, é verdade. Doutor, um bom final de semana. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Ótimo final de semana, Danilo. Ficar com Deus. Paz e bem para você. Até a próxima. Olha só, a gente vai girar o trânsito